Você já tentou abrir uma flor com as mãos? Forçar suas pétalas antes da hora? O que acontece? Você a destrói. Porque tudo que é forçado perde a essência, perde a beleza, perde o propósito. E o mesmo vale para a sua vida. Relacionamentos, oportunidades, respostas, dinheiro, reconhecimento. Nada disso acontece sob pressão. A verdade que ninguém tem coragem de dizer é essa: forçar o que não é para ser. Agora é o caminho mais rápido para perder o que é para ser mais tarde. Você não precisa correr desesperadamente atrás do que já está vindo na sua direção. Você só precisa parar de atrapalhar o processo com ansiedade, pressa e medo de ficar para trás. Escuta isso com atenção. O que é seu não será negado. Mas o que você tenta agarrar antes do tempo escapa pelos dedos. O universo, Deus, o tempo, chame como quiser, trabalha num ritmo perfeito. E você, no seu desespero, só faz barulho onde era para haver silêncio. Só cria caos onde era para haver ordem. E pior, só colhe frustração onde deveria haver paz. Essa é a verdade crua que poucos têm coragem de olhar. Você está colhendo dor não porque a vida está contra você, mas porque você está tentando controlar o que só se revela quando você solta. Agora presta bem atenção. Se você não aprendeu isso ainda, hoje é o seu momento. Você não está aqui por acaso. Este vídeo é o recado que você estava implorando em silêncio para ouvir. Então respira fundo e guarda essa frase como uma tatuagem na sua alma. Não force nada. Tudo chega no seu tempo. Tudo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Força Inabalável, onde você vai ouvir verdades que poucos têm coragem de dizer, mas que você precisa escutar para se tornar aquilo que nasceu para ser. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like agora. Isso é o que permite que a gente continue entregando esse conteúdo diretamente para você, sem filtro, sem enrolação. E presta atenção, esse tipo de mensagem não aparece por acaso. A sua ação agora define se vai receber as próximas. Agora, respira. Silêncio. Vamos entrar no que realmente vai transformar a sua forma de enxergar a vida. Você passou a vida inteira achando que precisava correr. Correr para não perder oportunidades. Correr para não ficar para trás. Correr para provar algo para alguém que muitas vezes nem está mais olhando. Mas a verdade que nunca te contaram é essa. Quanto mais você corre, mais você se distancia de você mesmo. Você virou especialista em lutar contra o tempo, tentando acelerar processos que só amadurecem na calma, tentando empurrar portas que ainda não têm chão do outro lado. E o pior, se culpando quando elas não se abrem, como se o problema fosse você. Não é. O problema é que você aprendeu a acreditar que sua força está em fazer tudo acontecer agora, quando na verdade, sua maior força está em aprender a esperar. Só que esperar não significa ficar parado. Esperar significa confiar. Significa continuar caminhando, mas sem se arrastar pela vida com desespero. Significa fazer a sua parte com excelência e soltar o que está fora do seu controle com sabedoria. Porque uma mente controladora é uma mente escrava. E você não nasceu para ser escravo da pressa. Você nasceu para dominar o tempo dentro de você. Quantas vezes você se agarrou a uma situação morta, a um relacionamento acabado, a uma promessa vencida, só porque não tinha coragem de soltar? Quantas vezes você insistiu num ciclo tóxico, numa resposta que não vinha, numa tentativa desesperada de ser aceito por quem mal te notava? Pois é. Você foi ensinando para a vida que aceitaria qualquer coisa, desde que fosse agora. Mas hoje, isso muda. Hoje, você vai olhar para tudo isso e dizer em voz firme: eu não preciso disso agora. Eu preciso do que é certo, no tempo certo. Olha para sua história. Todas as vezes que você forçou algo, o resultado foi frustração. Você até conseguiu algumas coisas, sim, mas a que custo? Paz,
saúde, alma, valeu a pena? Agora pensa nas vezes que você soltou, nas vezes que disse chega com dor, mas com firmeza, nas vezes que escolheu confiar mesmo tremendo por dentro. O que aconteceu depois? A vida voltou a fluir. O inesperado aconteceu. As bênçãos vieram. Por quê? Porque tudo chega quando você está pronto, não quando você está desesperado. E você precisa entender isso. A pressa é uma forma disfarçada de incredulidade. Quando você se desespera, está dizendo para o universo: eu não acredito que vai acontecer, então vou tentar fazer acontecer do meu jeito. E o universo, que trabalha com ordem, responde: então fique com os resultados do seu próprio esforço. E o que vem daí? Cansaço, rejeição, impotência. Por outro lado, quando você confia, quando você se posiciona, quando você diz: eu estou fazendo a minha parte, mas não vou implorar por migalhas do destino, o universo se curva, as portas se abrem, as pessoas certas chegam, as oportunidades florescem. Porque você está em alinhamento, e tudo que está em alinhamento atrai, sem precisar forçar. Mas atenção, não confunda soltar com desistir. Soltar é sabedoria. Desistir é fraqueza. Soltar é dizer: isso não depende mais de mim. Eu confio. Desistir é dizer: isso é difícil demais. Não aguento. E você não é fraco. Você não chegou até aqui para viver dobrado, se humilhando por migalhas de amor, atenção ou reconhecimento. Você chegou até aqui para reinar sobre a sua própria jornada. Agora me escuta com o coração aberto. Você está exatamente onde precisa estar. Não falta nada. O que parece ausência, hoje, é só o espaço sendo preparado para a chegada do que realmente importa. Mas para que isso aconteça, você precisa sair da frente. Parar de atrapalhar com suas urgências e expectativas infantis. Pare de dizer que a vida está atrasada. Atrasado está o seu entendimento do tempo. O tempo certo não é aquele que você quer. É aquele em que você está pronto para sustentar o que vai receber. Porque o universo não te dá o que você deseja. Ele te dá o que você consegue manter. E muita coisa não chegou ainda, porque você não estava pronto para não perder. A vida não tem pressa, mas ela é justa. Ela devolve exatamente o que você vibra. Se você vibra medo, atrai escassez. Se você vibra desespero, atrai o caos. Mas se você vibra confiança, integridade e constância, a vida te surpreende. Agora você tem uma escolha diante de si: continuar forçando portas que só se abrem por dentro, ou parar, respirar e observar a vida conspirando a seu favor. Porque quando você solta, você permite, você abre espaço, você se alinha. E o que era distante, corre na sua direção. Você não precisa forçar ninguém a te amar. Você não precisa implorar por atenção. Você não precisa se provar para merecer aquilo que já é seu. Quem é seu, reconhece. O que é seu, te encontra. E o tempo certo nunca se atrasa. Você quer milagres? Quer transformação? Quer abundância? Então pare de interferir. Pare de apertar o botão do vai logo e comece a viver com a certeza de que tudo está a caminho. Mas até lá, seja grato, porque enquanto você espera, você está crescendo. E enquanto cresce, se torna alguém capaz de receber, não apenas qualquer coisa, mas aquilo que realmente vale a pena. E preste atenção nisso agora. Tudo o que você deseja já existe. Já está sendo preparado. Mas só será seu no dia em que você parar de tentar forçar o tempo e passar a andar com ele. Você ainda quer continuar tentando controlar tudo? Ou finalmente entendeu que não forçar é o maior ato de força que existe? Você foi ensinado a achar que controlar tudo era ser forte, que planejar cada passo, prever cada risco, evitar toda dor, era sinal de inteligência. Mas ninguém te contou que o verdadeiro poder não está em controlar, está em saber direcionar e confiar. Porque controle é sobre medo.
Direção é sobre fé. Olha a diferença. Quando você tenta controlar, você sufoca. Você sufoca os outros, sufoca a si mesmo. Você vive num estado de alerta constante, esperando que algo dê errado para você consertar antes mesmo de acontecer. Você se fecha para o novo. Você repele o espontâneo. Você se torna uma prisão de perfeccionismo e ansiedade. Mas quando você direciona, tudo muda. Você sabe aonde quer chegar, mas não precisa mapear cada centímetro da estrada. Você tem foco, mas não vive em tensão. Você age, mas não se desespera. Você caminha com propósito, mas com leveza. Essa leveza é o que falta na vida de muita gente. E talvez seja o que está faltando na sua. Porque, no fundo, você está cansado. Cansado de esperar, mas também cansado de forçar. Cansado de dar murro em ponta de faca. Cansado de planejar, calcular, controlar tudo. E ainda assim, ver as coisas saindo do seu controle. E aí vem a grande virada de consciência. É para sair do seu controle mesmo. Porque a vida não é sobre garantir certezas. É sobre fortalecer quem você se torna no processo. É sobre evolução, não sobre previsibilidade. A sua mente vai tentar resistir a isso. Ela vai dizer, mas e se não acontecer? Mas e se acontecer melhor do que você imagina? Você já parou para considerar que talvez, só talvez, o que você tanto quer está demorando porque a vida está preparando algo maior do que você pediu? Mas você está tão ocupado forçando o pequeno que não sobra espaço para o extraordinário. Você está tão apegado ao plano A que não vê que o plano B pode ser a porta para algo que nunca passou pela sua cabeça. O controle faz você lutar por migalhas. A direção te prepara para banquetes. Mas para isso, você precisa aprender a abrir mão da ansiedade de ter tudo agora. Agora me escuta. Você não é fraco por parar de insistir. Você é sábio. Você não é perdido por mudar de caminho. Você é flexível. Você não está atrasado. Você está sendo lapidado. O que é seu não está fugindo. Está sendo formado com a medida exata do que você é capaz de sustentar. E enquanto isso, a vida está observando as suas escolhas. Se você continua insistindo no que te esgota, ela entende. Essa pessoa ainda não está pronta para receber o novo, porque ela ainda tem medo de perder o velho. Então escuta com atenção. Desapega, solta, respira e segue. Pare de tentar controlar o amor. O que é verdadeiro se manifesta naturalmente. Pare de tentar forçar a cura. Algumas feridas só se fecham quando você para de cutucar. Pare de correr atrás da resposta. Ela só aparece quando você se aquieta o suficiente para ouvi-la. A ansiedade quer te convencer de que você está ficando para trás. Mas a verdade é que você está exatamente onde deveria estar para se tornar quem precisa ser. E olha, talvez você nem perceba, mas você já venceu muita coisa. Você já sobreviveu a tempestades que teriam destruído outras pessoas. Você já se reergueu de dores que pareciam impossíveis. Você já teve que sorrir com o coração sangrando. E mesmo assim, você está aqui. Você está de pé. E se você está aqui, não é à toa. Você não está ouvindo isso por acidente. Isso é uma convocação, um chamado. Para parar de mendigar a atenção da vida e começar a comandar a sua energia. Porque quando você para de forçar, você se alinha. E quando você se alinha, você atrai. Agora, mais uma vez, fecha os olhos, respira fundo e se pergunta com sinceridade: o que eu ainda estou tentando controlar que preciso soltar hoje? Pode ser uma pessoa, uma resposta, um medo, uma mágoa, uma imagem de futuro que não se concretizou. O que quer que seja, você sabe exatamente o que é. E talvez esse seja o maior ato de coragem da sua vida: soltar. Soltar não significa abrir mão do sonho, significa abrir mão do desespero. Soltar não é parar de desejar. É desejar com paz.
É confiar tanto que você não precisa mais vigiar a porta. Você sabe que quando for a hora, ela vai se abrir. E quando abrir, você vai entender que nunca esteve esperando à toa. Você estava sendo preparado. Então agora chegou o momento de te entregar o que você mais precisa ouvir. A verdade final. Sem cortes, sem delicadeza, mas com todo o poder que você carrega dentro de si e talvez tenha esquecido. Você não é fraco. Você não é vítima. Você não está atrasado. Você só foi enganado. Enganado por uma sociedade que te ensinou a medir o valor da sua vida pela velocidade com que as coisas acontecem. Por uma cultura que glorifica o quanto antes, melhor, mesmo que isso custe sua paz, sua identidade, sua alma. Mas agora você sabe, você entendeu, você despertou, e não há mais volta. Você não é como os outros. Você não nasceu para viver implorando por migalhas de tempo, amor ou reconhecimento. Você nasceu para se tornar alguém tão magnético, tão inteiro, tão inabalável, que aquilo que é seu não tem outra escolha a não ser correr na sua direção. E isso começa com uma decisão. A decisão de soltar, de confiar, de parar de forçar o que ainda não floresceu, de parar de mendigar colheitas onde você já plantou tudo o que podia. Você não está sozinho nessa jornada. E se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que não aceita mais viver pela metade. É hora de assumir o controle da sua energia. É hora de viver com propósito. É hora de confiar com firmeza, agir com coragem e esperar com maturidade. E se essa mensagem tocou você de verdade, se ela mexeu com algo lá dentro que ninguém nunca conseguiu acessar, então agora é a sua vez de agir. Se inscreve agora no canal Força Inabalável. Não deixa isso para depois. Se você sentiu essa verdade na pele, esse canal é o seu lugar. É aqui que você vai encontrar força, clareza e direção para vencer o caos lá fora, sem perder a paz aqui dentro. Curte o vídeo agora, porque é esse gesto simples que garante que a gente continue trazendo mensagens que ninguém mais tem coragem de entregar. E comenta aqui embaixo: eu escolho confiar no tempo da minha vida. Escreve isso, deixa gravado, deixa registrado no universo, porque essa frase, dita com fé, tem poder. E mais, se você quer ir além, se você quer fazer parte de uma comunidade onde pessoas como você estão despertando todos os dias para uma nova vida, então, torne-se um membro da Força Inabalável. Aqui, você não vai mais caminhar sozinho. Aqui, você vai ser lembrado diariamente de quem você realmente é. Alguém que não precisa forçar nada. Porque tudo o que é seu já está a caminho.